afabilidade. E o respeito é a obediência, a deferência, a submissão. O preso tem dever de urbanidade previsto no inciso 3º do artigo 39. Até aí tudo bem? Fácil, né? Aqui, uma outra situação interessante que justifica a posição do Mirabete de dizer que o preso não tem o direito de fugir, que o preso tem o dever de se opor aos movimentos individuais e coletivos de fuga. Ele tem o dever de se opor aos movimentos de fuga. Então, se ele tem o dever de se opor aos movimentos de fuga, como é que ele tem o direito de fugir? Não tem o direito de fugir. Desculpem, mas não tem. Então, o condenado, ele tem que se opor aos movimentos de fuga. A existência, né, de um direito de fuga é refutado por conta desse dever. Não é? E a lei de execução foi mais além, pois exigiu que o preso se oponha a tais movimentos. Ele tem o dever de se opor a tais movimentos. Aí algum aluno já me perguntou o seguinte: professor, tá bom, ele tem que se opor. Aí o pessoal faz lá uma rebelião e o pessoal diz para ele: olha, é o seguinte, se tu não fugires com a gente te mata. Não tem isso? Tem ou não tem? E aí, o que ele faz? Ele vai ter que fugir, gente. Vai ter que fugir. Aí ele vai ter que dizer: olha, tudo bem, eu tinha conhecimento que eu tinha que me opor a movimentos individuais e coletivos, né? De fuga, mas eu me vi numa situação em que eu não tinha escolha. Ou eu fugia com o pessoal, ou eu morria. Isso aí é uma tese boa para um advogado defender o preso. Tá bom? Então, é falta grave a fuga, nós já vimos isso, e vimos também a posição do Mirabete, que sustenta que a fuga não é direito do preso. E ele ainda diz que podem caracterizar o crime de motim de preso, previsto no artigo 354, e aquilo que eu falei: se o preso provocar dano contra o patrimônio público, nós vamos ter um dano qualificado previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso 3º. Até aí tudo bem? Quer que eu dê uma paradinha, porque o pessoal ainda estava anotando no anterior. Quer que volte? Bom, executar as tarefas e as ordens recebidas. Meus amigos, eu disse para vocês que o trabalho é um direito do preso. Mas mais do que um direito do preso, o trabalho é um dever do preso. Se o preso que está trabalhando se recusa a cumprir as ordens do trabalho que ele está exercendo, ele vai praticar falta grave. E a falta grave vai não só propiciar que ele receba uma punição disciplinar, como também, como nós já vimos, a falta grave é capaz de fazer com que ele perca o direito à remissão. Então, muito cuidado, porque incumbe ao condenado executar o trabalho. Além do trabalho, inciso 5º do artigo 39 afirma que o preso deve executar as tarefas e as ordens recebidas da administração do estabelecimento penitenciário. Ele tem que executar as ordens. Ele só pode desobedecer às ordens se por acaso a ordem for manifesta.
manifestamente ilegal. Se ele verificar que o diretor do estabelecimento está pedindo para que ele subtraia remédios do posto médico da penitenciária, é uma ordem legal, ele pode se opor. Se ele pedir para um preso bater no outro preso, é uma ordem legal, ele pode se opor. Mas se a ordem for manifestamente legal, ele não pode se opor à ordem. Ele tem um dever de executar as tarefas e ordens recebidas. Agora, submeter-se à sanção disciplinar. Meus amigos, eu queria, antes de começar a ler, está aqui no slide, explicar uma coisa para vocês. Quando um preso pratica uma falta grave, há necessidade de que, prestem bem atenção, quando um preso pratica uma falta grave, há necessidade de que se apure essa falta através de um procedimento administrativo investigatório em que seja assegurado ao preso a ampla defesa e o contraditório. Significa dizer que o diretor do estabelecimento não pode simplesmente chegar e dizer assim: vou impor aqui uma punição para esse preso, uma advertência, uma restrição de direitos, né? Sem que se dê o direito de defesa. Prestem bem atenção. Aí você vai me perguntar o seguinte: mas professor Franco, e se por acaso o diretor de um estabelecimento penitenciário impuser uma pena a um preso, a uma punição disciplinar ao preso, sem que tenha sido apurado mediante procedimento administrativo investigatório? Como é que você faria se você fosse procurado por um preso e ele dissesse: olha, doutor, eles me impuseram uma sanção disciplinar, né, sem me dar o direito de defesa, não instauraram o procedimento, eu estou aqui cumprindo uma punição. Meus amigos, cabe agravo em execução, tá? E cabe habeas corpus também, se a punição disciplinar envolver violação do direito de ir e vir do condenado. Como também cabe mandado de segurança contra o diretor do estabelecimento penitenciário, tá? Se ele, com a sanção disciplinar, violar direito líquido e certo do condenado. Então vamos por parte. Nós vimos que, posso apagar ali? Posso, né? Nós vimos que nós temos aqui o agravo em execução. Vocês sabem que todas as decisões do processo de execução cabe o agravo em execução. Toda vez que eu tiver uma decisão no processo de execução, eu posso recorrer dessa decisão através do agravo em execução. Quando a decisão violar o direito de ir e vir do condenado, eu posso me utilizar do habeas corpus. Quando a decisão
violar o direito líquido e certo do condenado, eu vou ter o mandado de segurança. Então, quando eu tiver uma decisão disciplinar, sem que essa decisão passe pelo crivo do contraditório, eu vou ter oportunidade de recorrer dessa decisão, ou através de agravo, ou através de habeas corpus, ou através de mandado de segurança. Veja, não haverá sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal. É o princípio da reserva legal. Todo Estado democrático adota esse princípio. A inexistência de um rol prévio e exaustivo das infrações daria ensejo à arbitrariedade. Ele não pode impor uma sanção sem que esteja prevista. O artigo 50, da LEP prevê os casos de falta grave. Tá? E para que o diretor puna a pessoa através de advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direito e isolamento na própria cela, ele tem que apurar a falta grave em procedimento administrativo investigatório em que seja assegurado ao condenado o contraditório e a ampla defesa. Tá? Deixa eu voltar. O isolamento na própria cela num local adequado será imposto pelo Conselho Disciplinar. Esse isolamento não é nem um pouco parecido com aquele isolamento que deram para o Milton, como é o nome daquele, no Carandiru, que ele ficou preso lá numa solitáriazinha, lembra? Não é assim o isolamento. Primeiro que não é o diretor que impõe, é o Conselho Disciplinar. E segundo que para a imposição do isolamento, tá, que é a pena disciplinar mais grave, isolamento na própria cela ou em local adequado, esse isolamento tem que ser feito através de procedimento administrativo investigatório. Professor, quem compõe o Conselho Disciplinar? O Conselho Disciplinar é composto por pessoas nomeadas pela direção do estabelecimento e também pessoas da sociedade. Existe uma paridade entre direção do estabelecimento, funcionário do estabelecimento e pessoas da sociedade que compõem o Conselho Disciplinar. Tá? Indenização da vítima. Meus amigos, quando uma pessoa pratica um crime, nós vimos que além da responsabilidade criminal, nós temos a responsabilidade civil. A responsabilidade civil consiste no pagamento de uma indenização à vítima. Então nós temos a responsabilidade penal, que é a imposição de uma pena privativa de liberdade, e nós temos a responsabilidade civil, que consiste na indenização à vítima. Ora, se o condenado está trabalhando, essa indenização pode ser descontada do próprio trabalho dele. Ele está trabalhando, está ganhando dinheirinho, não conseguiu reparar o dano. O que acontece? Ele, então, paga a indenização para a vítima através do trabalho que ele está exercendo dentro do presídio. Beleza?